O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós, na celebração de ontem, compreendemos a realidade da igreja, céu, inferno, purgatório, né? Nós compreendemos tudo isso. E hoje nós estamos diante do juízo final.
qual é o critério que o rei utilizará para nos julgar? Qual é o critério? O critério não vai ser a nossa intelectualidade, o critério não vai ser a quantidade de missas que nós participamos, a quantidade de adorações, o número de terços rezados. O critério não vai ser desse modo. O critério está claro. Jesus define quem é o justo no Evangelho de hoje. Quem é o justo? É aquele que pratica misericórdia para com seus irmãos e para com suas irmãs. Aquele que não faz acepção de pessoas. Aquele que é capaz de tirar daquilo que tem para ajudar o seu próximo. Esse é o justo. É o cristianismo, é aquilo que nós aprendemos convertido na prática. Na prática. Mas, Padre, por que este evangelho do dia de hoje, que nós celebramos, fazemos a comemoração dos nossos irmãos e irmãs falecidos? Porque eles já tiveram a oportunidade de se purificar. Como eu disse ontem, o tempo de se purificar é agora. Não adianta nós esperarmos depois da morte. Não, depois da morte eu vou me converter. Depois da morte eu vou olhar para o meu próximo. Não adianta. Não adianta. Depois da morte eu posso me purificar das penas temporais, mas não do pecado, não dos pecados mortais. O tempo de purificação, o tempo de preparação é agora. E se eu verdadeiramente fiz a escolha por Jesus Cristo, e se eu verdadeiramente fiz a opção por Cristo e procuro vivê-lo na minha vida, eu preciso colocá-lo em prática, olhando para todos, para todas as realidades. E a partir do momento que eu vou olhando para o outro, vou tendo empatia com o sofrimento do outro, o que acontece? Eu vou me convertendo, eu vou me purificando, eu vou me tornando um cristão autêntico, uma cristã autêntica. Porque o cristianismo, porque a fé sem obras, ou o cristianismo sem obras, não passa de letra ou conhecimento que é morto. Mas, Padre, talvez Jesus é sempre misericordioso, né? Sim, Jesus é sempre misericordioso. Vocês têm uma imagem belíssima de Jesus misericordioso aqui. Sim, ele é sempre misericordioso, mas ele não é bobo. O rei não é bobo. O rei vai avaliar nossa intenção. O rei vai ver se nós tivemos nesta vida reta intenção, ou se na realidade nós tínhamos a aparência de boa intenção, mas por dentro uma intenção pervertida. Na hora de fazer o bem, na hora de olhar para o próximo, na hora de realizar as obras de misericórdia, esquece. Mas na hora de rezar, eu estou lá. Na hora da comunidade, eu estou lá. Opa! Contradição. O nosso rei não é bobo. O nosso rei é muito inteligente. Ele conhece as nossas profundezas, aquilo que está mais oculto dentro de nós. Por isso, na hora do juízo, seja ele particular ou final, vai que Jesus volta amanhã, juízo final para todo mundo. Mas se ele não voltar amanhã, no dia da nossa morte, que é a certeza de todos nós que estamos aqui, nós teremos o juízo particular. E nós seremos avaliados pelo amor, ou seja, pela misericórdia. E amor é comunicação. Amor não é só para mim. Amor é comunicação, é relação. Meus irmãos e minhas irmãs, quero terminar esta reflexão lembrando o Papa Francisco, que alguns anos atrás
ele proclamou o jubileu extraordinário da misericórdia, e no jubileu ele escreveu este texto, esta bula: Misericordiae vultus, rosto da misericórdia. Acho que todos já leram, mas vale a pena recordar um pouquinho o que o Papa Francisco nos diz sobre a questão da misericórdia, e depois o que ele nos diz sobre Santa Faustina também. Vocês que têm essa devoção bonita a Santa Faustina e que procuram mergulhar nas profundezas da misericórdia como ela já realizou. Aqui diz o Papa: é meu vivo desejo que o povo cristão reflita, durante o jubileu, sobre as obras de misericórdia corporal e espiritual. Será uma maneira de acordar a nossa consciência, muitas vezes adormecida perante o drama da pobreza, e de entrar cada vez mais no coração do Evangelho, onde os pobres são os privilegiados da misericórdia divina. A pregação de Jesus apresenta-nos estas obras de misericórdia para podermos perceber se vivemos ou não como seus discípulos. Redescobramos as obras de misericórdia corporal: dar de comer aos famintos, dar de beber aos sedentos, vestir os nus, acolher os peregrinos, dar assistência aos enfermos, visitar os presos, enterrar os mortos. E não esqueçamos as obras de misericórdia espiritual: aconselhar os indecisos, ensinar os ignorantes, admoestar os pecadores, consolar os aflitos, perdoar as ofensas, suportar com paciência as pessoas molestas, rezar a Deus pelos vivos e defuntos. Por fim, ainda o Papa: e a nossa oração estenda-se também a tantos santos e beatos que fizeram da misericórdia a sua missão vital. Em particular, o pensamento volta-se para a grande apóstola da misericórdia, Santa Faustina Kowalska, ela que foi chamada a entrar nas profundezas da misericórdia divina. Interceda por nós e nos obtenha a graça de viver e caminhar sempre no perdão de Deus e na confiança inabalável do seu amor. Meus irmãos e minhas irmãs, que nós que aqui estamos nesse caminho de purificação, nesse caminho de acrisolamento, possamos nos purificar através das obras de misericórdia corporais e espirituais, para que um dia sejamos considerados justos e entremos na glória celeste. Santa Faustina, rogai por